Em mais um dia comum na cidade, um alerta de emergência é emitido, pedindo para alguns moradores irem ao abrigo de segurança. Nisso, o monstro começa a atacar a cidade, e o recado segue sendo emitido para todos os moradores locais, indicando as maiores áreas de risco. Uma mulher informa que o monstro está saindo de Otobai, em direção à cidade de Ashira, medindo aproximadamente 60 metros. Então, todas as unidades combatíveis da cidade vão até a criatura e abrem fogo contra o monstro. Em seguida, a terceira divisão combativa desce no local para enfrentar a criatura, e assim um combate feroz tem início entre as duas forças. De repente, uma das mulheres integrantes do terceiro batalhão atravessa o corpo do monstro, utilizando uma arma de guerra poderosa. O monstro explode em um banho de sangue, e com a maior facilidade do mundo é exterminado. Enquanto isso, um dos trabalhadores come seu lanche enquanto observa de longe as tripas do monstro jogadas para todos os lados. O líder da equipe decide colocá-lo para trabalhar. Ao voltar para a cidade, os moradores locais começam a exaltar os integrantes da terceira divisão. Enquanto isso, aquele trabalhador caminha pela cidade, passando lado a lado com a capitã da terceira divisão. Ele fala um pouco sobre seu trabalho, que consiste em limpar as áreas onde ocorrem as batalhas contra os monstros. E como eles pegam apenas as sobras dos monstros, acaba não recebendo tanta gratidão do povo. Durante seu trabalho, ele é parado pelo drone de um superior que pede para ele entregar uma arma do monstro, pois a equipe está precisando. Voltando ao trabalho, Kafka nota seus companheiros erguendo um pedaço gigante de tripa, e diz a eles que ainda não é hora disso. Porém, eles acabam ouvindo tarde demais e as tripas explodem, espirrando sangue na superfície da pele de outros trabalhadores. Kafka presta os primeiros socorros ao seu amigo e o tranquiliza, dizendo que isso ocorreu várias vezes com ele também. Ele nota que o cenário após o combate sempre fica uma bagunça quando a terceira divisão é chamada, pois os corpos do monstro ficam tão desfigurados a ponto de eles não conseguirem diferenciar o que é órgão e o que não é. Ao olhar em volta, Kafka afirma que não darão conta da situação em apenas uma semana como o chefe pediu. Um dos funcionários chama a atenção dele e explica que Kafka vai ser transferido para outro lugar, onde cuidará da área dos intestinos. Ao ouvir isso, ele começa a se desesperar, mas é levado à força até o local. Outro funcionário se questiona se trabalhar no intestino é realmente tão ruim assim, e o colega ao lado nem se dá o trabalho de responder essa pergunta, pois basta lembrar o que se passa no intestino do monstro. Muitos deles ficam sem conseguir comer por uma semana após trabalharem nesse local. Após um trabalho sujo, Kafka chega em casa exausto e enjoado. Deixando o local, ele ainda é capaz de sentir o cheiro ruim do ambiente. Para se distrair, ele presta atenção na matéria da TV que fala sobre um kaiju que foi derrotado graças à atuação heróica da terceira divisão da Força de Defesa. A líder dessa divisão é a tão prestigiada Capitã Mina Ashiro. Além de ter conquistado esse título de capitã com apenas 27 anos de idade, ela também foi responsável por eliminar centenas de kaijus. Fora isso, sua atitude descolada e elegante faz com que ela seja a capitã mais popular de todas. E como se isso já não fosse suficiente, há rumores de que Minashiro está concorrendo ao cargo da comandante. A jornalista afirma que a garota de fato tem um futuro brilhante em seu caminho. Kafka desliga a TV, decepcionado consigo mesmo, pois diferente de Minashiro, ele acabou em um subemprego degradante e insalubre. Ao pensar nisso, ele decide deixar esse pensamento de lado e tenta se convencer de que seu trabalho é muito importante. Afinal, limpar a cidade é de grande ajuda para todos. Kafka afirma que esse trabalho lhe permite morar em um apartamento decente e comer o que quiser, e para ele isso já é suficiente. No dia seguinte, ele vai ao trabalho já sentindo uma dor de cabeça que associa à reportagem do dia anterior. Ao chegar na empresa, um de seus colegas o chama de canto e apresenta Ichika, um jovem que irá começar um estágio na empresa, mas tem o objetivo de se integrar à força de defesa um dia. Toko explica ao garoto que Kafka também tinha essa vontade, mas acabou desistindo no meio do caminho. Ao ouvir Toko desencorajando o garoto, Kafka o manda parar com isso. Ichika pergunta o que levou Kafka a desistir do seu objetivo de entrar na força de defesa. Kafka explica que, mesmo dando o seu melhor, sempre havia pessoas muito melhores do que ele, o que fez chegar ao seu limite e consequentemente desistir. Ao ouvir isso, Ichika deixa claro que não irá desistir como Kafka. Caso contrário, prefere a morte. Kafka sente que acabou pagando de otário na frente do estagiário. Após isso, eles retornam para a cidade e começam a se organizar para o trabalho. Kafka e Ichika são mandados juntos para a área dos intestinos. Ao ouvir esse desaforo, Kafka tenta reclamar com seu superior, que argumenta dizendo que Kafka está indo muito bem no intestino. Para finalizar o trabalho, Kafka nota a cara de nojo de Ichika e começa a caçoar dele, mas logo em seguida ele também se contorce em nojo. E o garoto fala que mesmo trazendo aquilo, provavelmente não vai conseguir comer por conta do enjoo. Então, Kafka entrega um multivitamínico para o garoto e diz que ele deve ter ao menos ter algo no estômago para aguentar o trabalho. Caso contrário, o garoto vai desmaiar antes do fim da tarde. Além disso, Kafka oferece a Ichika um objeto para tapar o nariz, pois isso ajudará com o trabalho, porém, ele recusa o item. Todos voltam ao trabalho e ao cair da tarde, Kafka se sente aliviado por já ter dado um fim à parte mais fedida do trabalho. De repente, ele é surpreendido por Ichika, que vai até ele para agradecer, pois por causa dele, o garoto conseguiu vencer seu primeiro dia de trabalho. Dito isso, o garoto fica vermelho e vai embora. Porém, ele retorna e informa que a idade máxima para inscrição na Força de Defesa irá aumentar para 32 anos, e sugere que Kafka dê uma nova chance ao seu sonho, afinal, ele fez um cara muito triste quando disse que havia desistido de integrar a força de defesa. Após dizer isso, ele dá uma de durão e diz que também não se importa se Kafka desistir do seu sonho. Kafka agradece pelo toque e afirma que o garoto é muito mais legal do que ele imaginava. Durante a conversa, uma criatura aparece nas costas de Ichika para atacá-lo, mas Kafka consegue salvá-lo. Após ambos serem jogados para longe,
Kafka manda o garoto sair dali o mais rápido possível e pedir ajuda assim que estiver 100% a salvo. O garoto tenta argumentar contra ele, falando que ele também deve sobreviver, mas Kafka afirma que não fará diferença se o garoto ficar ali, e caso isso aconteça, Ichika não poderá entrar na força de defesa. Ao ouvir isso, o garoto obedece e começa a correr para longe. Enquanto isso, Kafka tenta chamar a atenção do monstro para longe com uma barra de metal. Enquanto corre da criatura, ele encontra um local seguro para se esconder onde o monstro não consegue passar. Kafka sai correndo até o fim daquele beco estreito e pula contra uma janela, destruindo-a completamente. Nesse momento, ele tem uma memória de sua infância, onde ele reclama sobre os Kaiju estarem destruindo toda a cidade. Pois ao ter seu videogame destruído, ele não conseguiu terminar de derrotar o chefe do último jogo. A garota ao lado nota que ele está triste por um motivo muito superficial. Afinal, ela está zangada com o fato de seu gato, Miko, ter morrido nesse incidente. Ao se ver nessa situação triste, ambos decidem entrar para a força de defesa, mas Kafka, com seu espírito competitivo, propõe a ela que eles façam um desafio para ver qual deles irá se tornar o melhor oficial da força de defesa. Voltando ao presente, Kafka continua fugindo do monstro e sente que sua vida está tomando um rumo que ele não gostaria. Ele decide enfrentar a criatura de frente, mas acaba recebendo um golpe em cheio. Ele volta a pensar em sua infância e em como deixou sua tirar nessa situação. Antes de ele poder se levantar, a criatura parte para cima dele, na esperança de devorá-lo. Porém, Ichika aparece bem na hora e o salva. Ao invés de agradecer o garoto, Kafka se irrita, pois havia mandado ele fugir dali. Ichika explica que já chamou reforços para ajudá-los, e além disso, afirma que se deixasse para trás, jamais conseguiria entrar na força de defesa. Ao ouvir isso, Kafka começa a se sentir inútil, pois além de não conseguir proteger seu videogame, ele também foi incapaz de proteger o gato da sua amiga. Para piorar, nem o estagiário do seu trabalho ele foi capaz de ajudar. O monstro começa a ir para cima deles, mas são salvos pela terceira divisão da força de defesa, liderada pela capitã Minashiro. Após abater o alvo, ela pede para ir verificar a existência de outros monstros pelo local. Então, sem nem olhar para a cara de Kafka, ela sai dali. Kafka acorda no hospital, lembrando-se da performance de Mina e fica surpreso. Afinal, ela foi capaz de derrotar a criatura em menos de um segundo. De repente, Ichika chama por ele e explica que quando Kafka o mandou correr, praticamente o salvou. Portanto, ele considera Kafka um cara maneiro. Ao ouvir essa palavra, ele se lembra do desafio que propôs a sua amiga, sobre quem seria o oficial mais admirado da força de defesa. Justamente por ter tido essa atitude, Ichika sugere que ele entre para a força de defesa. Ao ouvir isso, Kafka concorda que o garoto está certo e agradece pelo conselho, pois vinha mentindo para si mesmo sobre suas próprias sonhos há muito tempo. Ele decide dar mais uma chance à força de defesa. Ele é surpreendido por uma criatura estranha que entra em seu corpo através da boca. Ele começa a se debater e ter várias alucinações. Então, Ichika nota um movimento estranho vindo da cama de Kafka e ao verificar se depara com Kafka em uma forma de Kaiju. Kafka começa a explicar para o garoto que é ele quem está ali, mas um senhor que passava pela porta vê a cena e decide fazer uma denúncia à força de defesa. Pessoal, então esse é o anime, esse é o primeiro resumo, não sei se vocês vão gostar desse anime. Preparei que vai vir bastante vídeo desse aí. Bom, então é isso, pessoal. Obrigadão a todo mundo. Deixa o like, se inscreve. Vou postar mais conteúdo para vocês nesse sábado. Valeu!